Pessoal, nós vamos resolver esse exercício do livro 4.28, esse exercício da figura 4.76a, né? Então eu chamo de figura de exercício 4.28a, tem o A, o B e o C. Bom, primeiro a gente faz aqui uma observação de que a gente tem 4 entreferros, né? O autor aí no livro ele já enumerou os 4 entreferros aqui, sugerindo que a gente tem 4 incógnitas, H1, H2, H3 e H4. Ele considera o Mi do ferro infinito, ou seja, o H do ferro igual a 0, certo? Teríamos então 4 incógnitas, precisaríamos de 4 equações. Primeira coisa que a gente faz, né? Se ele não colocou um sentido aqui para a corrente, a gente deve colocar esse sentido, tá? Eu vou sugerir aqui então corrente entrando aqui. Poderia ser o contrário, não tem problema, isso não vai mudar em nada o resultado, só a direção do campo, né? Mas o valor dos campos que ele pede não, certo? Então ele pede para calcular o campo em H1, H2, H3 e H4. E depois também calcular o fluxo total produzido pela bobina. Tá? Bom, primeira coisa, o item A, ele pede para escrever as equações de circulação de campo e conservação de fluxo. Né? Antes de começar o problema, note que aqui ó, eu tenho 2 entreferros paralelos com a mesma seção transversal, tá? E ele resolveu chamar só de H1, certo? Ele está querendo dizer que aqui o campo nos 2 entreferros é igual, né? Então precisa calcular só um. Bom, se a gente olhar aqui essa bobina, o fluxo, né, vai para a direita aqui, né? Os dedos entrando, corrente entrando e lá corrente saindo, o fluxo vem para cá. Chegando aqui ele se divide, uma parte vem para baixo, né? E outra parte vai para o entreferro 4. Vamos fazer assim, ó, vamos colocar em vermelho aqui a direção dos campos. Então, eu não vou fazer as linhas de fluxo aqui, mas vou deixar aqui ó, H3, né? Então, o fluxo, depois eu apago aqui, né? O fluxo vem, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, da bobina, né? Certo? Bom, a gente pode fazer, na verdade, vou fazer o seguinte, pessoal. Para ficar até para a gente fazer a conservação de fluxo depois, eu vou fazer uma imagem dessa. Vou fazer um pouquinho menor aqui. Vou fazer um pouco menor, certo? E vou mostrar só... Pode aumentar um pouquinho aqui. Mostrar as linhas de fluxo, então, aqui. Se a gente está considerando que a corrente entra aqui, ó, e a corrente sai lá, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, posso fazer várias linhas de fluxo, a gente já falei para vocês, né? Poderia, por exemplo, vir 2 por aqui, uma por lá, mas para não ficar muito complicado o desenho, eu sei que o fluxo vai vir por aqui, uma parte vai vir para cá, outra parte vai para o entreferro 4, certo? Depois eles vão se unir aqui, ó, vir para cá, né? Note que aqui vai acontecer isso, né? O fluxo, uma parte vai para o entreferro 3 e outra parte, desculpa, para o entreferro 1 e outra parte para o entreferro 1 de novo. E que ele chamou tudo de entreferro 1, né? Duas partes, tá vendo? Então, nós temos aqui ó, o fluxo nessa direção, né? Note que o H3 está para baixo, né? E o H4 também para baixo. Então é importante a gente colocar os H's primeiro. Ou desenhar as linhas de fluxo, como eu fiz, ou imaginar por onde está passando o fluxo e colocar a direção correta dos H, certo? Primeira coisa a fazer. Aqui o H2 vai estar para cá. Né? H2. E aqui eu vou ter um H1 para cima. Apesar de ele não ter colocado aqui entreferro 1, né?
ele não ter colocado a numeração aqui, significa que o campo aqui é igual lá. É isso que ele está querendo dizer. Já vou explicar por quê, tá? Então aqui é como se fosse o 1 também. Certo? Então aqui é o H1. Né? E está pronto. Então o fluxo saiu da bobina, se divide, passa pelo entreferro 3, pelo entreferro 4, depois se junta aqui, passa pelo entreferro 2 nessa direção, depois se divide novamente aqui, para cada entreferro 1 desse, e depois sobe lá para a bobina, né? Como a gente fez aqui. Certo? Então, por isso a direção dos campos ali. Né? Então, isso aqui é importante a gente ter noção antes de começar a fazer os caminhos. Né? Os caminhos, como eu falei, o ideal é que a gente sempre faça caminhos, linhas de fluxo. Certo? Então, por exemplo, esses dois caminhos que eu coloquei aqui, né, poderiam ser linhas de fluxo. Mas como ele não está colocando aqui, olha, esse entreferro do lado direito como incógnita, né? Então eu não vou passar nenhum caminho por ele, vou passar pelo entreferro 1, né? Tudo bem, tá? Vamos fazer lá então, ó. Qual é a ideia aqui? Eu tenho que fazer leis de Ampère, né? Que passem por todos os entreferros. Então eu vou fazer primeiro um caminho maior aqui. Posso fazer um caminho maior, passando pelo entreferro 1. Olha só. Vou fazer aqui assim, ó. E o entreferro 4. Vou chamar de caminho L1. Bom, nesse outro lado aqui, como ele não colocou uma incógnita, né? Apenas aqui, então quando eu fizer algum caminho eu vou passar pelo mesmo entreferro aqui, já que ele está considerando que esse aqui que é a incógnita, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse aqui, e aqui o H1, também vou apagar, vou fazer aqui do lado, assim, ó, H1. Certo? Vou desenhar dois H1 aqui, claro, porque ele é ao longo de todo o entreferro, depois a gente vai precisar de outro H1 aqui também. Beleza? É importante lembrar, só que nos dois entreferros são iguais, né? Bom, para fazer agora o outro caminho, note, eu já fiz um caminho aqui, note que a corrente está no meio, beleza, né? Importante, pessoal, o sentido de circulação, né? A gente sabe que o campo está nessa direção aqui, ó, girando ao redor da corrente. Então eu ponho o meu DL na mesma direção, como a gente já falou várias vezes, nas outras videoaulas todas, né? Certo? Meu caminho é L1. Agora, está na mesma direção do campo, a circulação vão dar todas positivas, tá vendo? E a corrente que tem no meio, NI. Bom, agora eu vou fazer um outro caminho. Eu poderia até passar por aqui, ó, por esse lado, certo? Tá? Mas como ele não está considerando que é uma incógnita, eu vou passar lá pelo outro lado, lá na mesa, porque o campo nos dois entreferros estão subindo, né? Certo? Mas porque ele está dizendo que a incógnita é só aqui, ó, que aqui não é uma incógnita porque é igual aqui, é isso que ele quer dizer, tá? Então eu vou passar o caminho por lá. Mas isso vai dar circulação positiva também. Bom, esse caminho aqui também vou fazer o DL nessa direção,
né? Claro, as circulações ficarem todas positivas, certo? Opa, aqui ele apagou aqui o que eu desenhei, vou ter que fazer de novo. Acho que eu dei um ESC aqui, ele apagou, né? Bom, aqui ó, aqui eu tenho H2 também, né? Claro. Nessa direção, para lá, ó. Esse caminho aqui, esse caminho é o caminho L2. Bom, já passei em todos os entreferros. No entreferro 4 eu já passei, no entreferro 2 eu já passei, 3, desculpem, no 2 já passei, no 1 eu passei. Né? Aqui, como ele não colocou uma incógnita, a gente não precisa passar, ele quer dizer que são iguais aqui, certo? Beleza? Só que eu tenho, segundo o autor colocou, 1, 2, 3, 4 incógnitas, então tem que ter 4 equações. E eu só consegui fazer 2 circulações de campo, né? Lei de Ampère, certo? E agora eu tenho que fazer 2 conservações de fluxo, porque daí eu vou ter 4 equações, 4 incógnitas, né? Lembra o macete que eu passei? Da gente fazer circulações, as conservações de fluxo, onde eu tenho uma peça móvel, né? Então, nesse caso aqui eu tenho 2 peças móveis, eu tenho 3, né? Se eu considerar essa da bobina aqui, tá? Mas basta eu fazer em 2, porque se eu fizer em 2, a equação da terceira lá de cima pode ser obtida com a equação das 2 aqui de baixo. Então eu vou fazer uma conservação de fluxo 1 aqui, ó, nessa peça móvel aqui. Então a gente vai ver o fluxo que entra e o fluxo que sai dela, certo? E a outra conservação de fluxo, que eu vou chamar 2, nessa outra peça móvel. Note, eu vou ter 2 leis de Ampère e 2 conservação de fluxo, 4 equações. E 1, 2, 3, 4 incógnitas, eu resolvo o problema, né? Bom, por que ele falou que esse H1 aqui é igual ao outro? Tá? Então, e ele não colocou nenhum número aqui, né? Indicando que seria uma incógnita nesse caso aqui, tá? Eu vou fazer um desenho aqui do lado então para explicar isso, tá, pessoal? Na verdade ali eu tenho o seguinte, eu tenho um dente desse tipo, né? E aqui. Né? Note, o fluxo está vindo por uma fonte que está colocada lá longe, né? A fonte está sendo colocada lá longe, certo? E, por exemplo, aqui os H's poderiam estar para cima ou para baixo. Nesse caso ali é para cima, né? Mas tanto faz. Vamos colocar aqui uma outra cor. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, aqui eu vou colocar um H para cima. Vou chamar de H1. Certo? E aqui, como a fonte, vamos supor que a fonte esteja aqui, ó, com a corrente entrando lá longe, né? Certo? A corrente entrando lá longe. Mas na regra da mão direita, o fluxo vai passar nesse sentido aqui, certo? Né? Ele chegando aqui, ele vai se dividir. Uma parte vai vir para esse entreferro aqui, né? Só que ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que esse entreferro aqui, ó, ele tem um tamanho L ou E, vou chamar E aqui, certo? E esse outro tem um tamanho E. Isso que é importante nesse caso. Se os dois são iguais, se eu fizer uma lei de Ampère aqui, tá? Vamos supor que eu não sei quanto é que vale esse H. Eu vou simplesmente escrever H aqui. Tá? Aqui eu vou chamar de H1 e aqui eu vou chamar H. Vamos ver quanto é que vale esse H. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma circulação de campo aqui, passando pelos dois. Ou seja, não é uma linha de fluxo. Por que não é uma linha de fluxo? Porque a fonte está lá longe, né? As linhas de fluxo circulam a fonte.
Como não tem corrente aqui, esse caminho da lei de Ampère, ele é um caminho matemático, mas é válido. O caminho da lei de Ampère pode ser uma linha de fluxo ou não, eu que escolho, né? E então eu vou fazer esse caminho aqui, tá? Vou chamar um caminho L. E aqui, como não tem corrente no meio, eu não sei se o campo gira para um lado ou para o outro. Na verdade, ele não vai girar, né? Ele vai vir na mesma direção porque a fonte está lá longe, ó. Certo? Então, eu posso escolher, tanto faz o caminho da circulação que eu escolher. Mas eu vou colocar para cá, ó. DL. Certo? Bom, o que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal? Olha só o que vai acontecer nesse caso aqui. Se eu fizer a integral de HDL nesse pedaço aqui, ao longo desse caminho L, integral fechada, aqui ó, o DL vai estar para baixo e o H para cima, portanto o produto escalar HDL vai dar negativo, certo? Então vai ficar menos HE. A integral de HDL, o H para um lado, o DL para o outro, o DL vai estar para baixo, 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Né? Aí se eu continuar fazendo a circulação no ferro é 0, H, aqui vai estar na mesma direção, DL para cima e H para cima. Integral de H1, DL ao longo de E, né? Certo? Então ali vai dar mais H1E, igual a corrente que tem no meio. Qual a corrente que tem no meio? 0. Passo o H para o outro lado, H1, né? Ou seja, desculpa pessoal, corto E com E, o que é que eu descobri? Que o H é igual a H1, claro, então aqui na verdade eu tenho H1, certo? Isso não significa que eu tenho que esquecer esse entreferro, porque na hora da conservação de fluxo, note aqui, ó, vai entrar o fluxo 2 aqui e vai sair um fluxo 1 mais um fluxo 1. Existem esses dois entreferros, mas os H's nesse caso são iguais porque os entreferros são iguais. Na verdade aqui, nesse problema, apesar de ele ter colocado as áreas iguais, não é necessário que as áreas sejam iguais, porque a gente não fez conservação de fluxo para mostrar que o H1 é igual ao H2. A gente fez lei de Ampère, e na lei de Ampère não aparece área, aparece só o caminho, tá vendo? Certo? Inclusive, eu não vou fazer isso aqui, mas se vocês fizessem, por exemplo, ao invés desse caminho L1, poderia ter feito só o caminho L2 e o caminho L1 ao redor da fonte, que é que eu sempre sugiro, uma linha de fluxo. Se a gente tivesse feito esse caminho fechado aqui, ó, note que aqui também os E são iguais, isso é tudo E. E aí fica H4E menos H3E igual a 0, ou seja, H4 igual a H3, certo? Eu não vou fazer isso porque às vezes o pessoal confunde. Quando a circulação é numa região que não tem corrente, né, uma delas dá 0. Por quê? Uma delas dá negativa, porque o resultado tem que dar 0. Ó. Como no caso do ímã. Estão lembrados do ímã? O H do ímã dá negativo? Mesma coisa aqui. Só que no caso do ímã, o fluxo existe naquela direção mesmo. E aqui não. Aqui eu faço um caminho que não é uma linha de fluxo. Né? Note que matematicamente fica muito mais fácil. É possível, em vez de fazer esse caminho L1 longo, fazer um caminho L1 entre o entreferro 4 e o 3. E eu ia descobrir que o H3 é igual a H4. Para não errar, eu peço sempre os alunos fazerem caminhos, linhas de fluxo, né? Ou pelo menos que se assemelham às linhas de fluxo, tipo essa. Né? Eu não passei aqui pelo entreferro da direita, porque ele está considerando como incógnita só o H1. Então passei por lá. Mas poderia ter passado por aqui também, como vocês acabaram de ver, porque H1 é igual a H1 aqui, estão vendo? Tá? Então, a gente descobriu isso a partir da lei de Ampère. Mas como eu falei, não se deve esquecer esse entreferro, porque na hora do fluxo ele vai aparecer. Na hora que fizer a conservação de fluxo 1, vai aparecer esse entreferro aqui que está sem número. Né? Não é que ele não exista. Note que ele está considerando que o fluxo passa pelo entreferro 1 e não nessa parte aqui, né, pessoal? Aqui ele está considerando que essa distância é muito grande, aqui, ó, né? Não passa nenhum fluxo por aqui. O fluxo passa todo
pelo entreferro 1 do lado e pelo entreferro do outro, né? Se divide aqui, certo? Como a gente mostrou aqui, ó. Não está passando nenhum fluxo nessa região aqui, ó. Nessa parte aqui não passa nada de fluxo. O fluxo passa todinho dentro do entreferro 1, aqui e aqui, né? Certo? Onde está indicado os entreferros. Beleza? Então eu sugiro, na verdade, a gente poderia ter feito esse caminho L1 aqui, pessoal, aqui entre os entreferros 3 e 4, mas existe uma outra maneira muito simples, é só depois eu pegar a equação L1 e diminuir de L2, eu obtenho essa outra equação aqui, na hora que eu for resolver. E daí eu não preciso ficar fazendo essa circulação, que eu posso eventualmente esquecer do menos. Por exemplo, aqui ficar H4E menos H3E igual a 0. Aí se eu esquecer do menos, eu erro tudo, né? Então, como aconteceu aqui, ó, porque a circulação num dos entreferros vai dar negativa, se não tem corrente no meio, né? Foi o que aconteceu aqui. Os dois H são iguais, o H1 e H1, certo? Então agora vamos resolver. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que aqui só tem, e que esse entreferro a gente não precisa considerar na hora de fazer a lei de Ampère, circulação de campo. A gente só vai precisar considerar ele na conservação de fluxo 1 aqui, certo? Então vamos escrever as equações que ele pediu de circulação de campo e conservação de fluxo. L1, L2, conservação de fluxo 1, conservação de fluxo 2, certo? Eu vou dar um zoom menor aqui para a gente poder ver o que eu escrevi lá em cima, né? Bom, vamos ver se eu consigo fazer aqui do lado. Vou dar um zoom maior aqui. Acho que tem espaço para fazer aqui do lado. E depois a gente resolve. Olha só. Caminho L1. Vamos fazer em preto, né, pessoal? Fazer em preto aqui, preto. Caminho L1. Então, ó, vamos pegar esse caminho L1. Eu vou ter, podemos começar por aqui, ó, H1E. Note que a circulação é para lá, né? Então fica H1 vezes E. E, ou L1, L2. Aqui ele fez tudo, confunde um pouco o livro da Assunção, que ele chama tudo de E e usa sempre quase mesmo entreferro. Às vezes usa 2E, 3E. Mas lembre-se das aulas passadas, videoaulas passadas, pode ser L1, L2, né? Então, H1E no ferro igual a 0. Continuo aqui. Vou lá em cima, né? Vou lá em cima, ó, H1E. Vou lá em cima. Agora venho aqui, H4E, mais H4E. Continuando o caminho L1. Vou chegar no entreferro 2, mais H2E. E deu. Então H1E mais H4E mais H2E igual a corrente que tem no meio desse caminho. Qual é a corrente? Está aqui, ó, NI, né? NI igual a NI. Equação 1, certo? Do caminho L2. Vamos lá, do caminho L2, esse outro caminho aqui, né? Então, ó, eu vou começar por aqui, ó, H1E. Então, H1E mais H3E, estou no caminho L2, né? H3E mais H2E igual a corrente que tem no meio. Qual é a corrente que tem no meio do caminho L2? A mesma corrente NI. Por que deu tudo positivo as circulações, pessoal? Não foi à toa, né? É porque eu coloquei o sentido da circulação na mesma direção dos campos, ó. Deu tudo positivo e coerente com a corrente. Corrente entrando aqui, o campo gira assim, ó. Corrente entrando aqui, NI, o campo gira assim, ó, né? De acordo com as linhas de fluxo que a gente desenhou no começo. Aqui, ó, em vermelho, né?
Por isso que deu tudo positivo e tudo certinho, né? Como a gente viu, se a gente fizesse a circulação aqui nesse dente aqui, né? Nesses dois dentes simétricos, aí o campo, a circulação ia dar igual a zero, né? E um deles dá negativo. Mas aqui dá tudo positivo porque tem a corrente no meio e eu tomei cuidado para colocar a direção da circulação na mesma direção dos campos, certo? Agora falta a gente fazer as duas equações de conservação de fluxo. Então, note, a conservação de fluxo, pessoal, é nessa peça móvel inteira aqui, né? Se a gente olhar para a conservação de fluxo 1, talvez seja melhor a gente voltar para aquela figura aqui embaixo, que vai ficar melhor para vocês enxergarem. A conservação de fluxo 1 eu estou fazendo nessa peça aqui, ó. Né? Nessa peça aqui. Conservação de fluxo 1. Então, qual é o fluxo que entra aqui, pessoal? O fluxo 2, ó. Está entrando o fluxo 2 aqui, ele se divide e sai o fluxo 1 mais o fluxo 1. Sai 2 fluxo 1. Agora sim a gente leva em consideração esse entreferro aqui, não pode simplesmente esquecer ele, apesar de ele não ter colocado 1 aqui, porque o H1 é igual dos dois lados. Mas são dois entreferros, então na conservação de fluxo ele aparece, certo? O fluxo que entra, somatório dos fluxos que entram, fluxo 2. Somatório dos fluxos que saem, fluxo 1 mais fluxo 1. Então, lá na nossa equação, conservação de fluxo 1, fluxo que entra, fluxo que entra, fluxo 2. Entra o fluxo 2 aqui embaixo. E ele se divide, sai o fluxo 1 mais o fluxo 1. Somatório dos fluxos que entram é só o fluxo 2. Agora, somatório dos que saem é o fluxo 1 mais o fluxo 1. Certo? Ou seja, é o fluxo 2 igual a 2 vezes o fluxo 1. Quanto é que é o fluxo 2? No entreferro, μ0 H2S2. Quanto é que é o S2? O S do entreferro 2 é S, ó. Ele dá ali a seção transversal, S, né? Já multiplicado pela profundidade, claro, né? 2 vezes o fluxo 1. B1S1. Quanto é que é o B1? μ0H1. Quanto é que é o S1? O S1 está aqui, ó. Daí não é dos dois entreferros. Eu estou considerando aqui o fluxo dos dois lá, né? Agora 2 vezes o fluxo 1. Então é um entreferro só, né? Qual é a área aqui? S sobre 3. Certo? Agora eu posso cortar, né, o que? Eu posso cortar μ0 dos dois lados, posso cortar S dos dois lados. Certo? E eu chego que H2 igual a 2/3 de H1. Né? Então, essa daqui seria a equação 3, né? E agora eu tenho que fazer a outra conservação de fluxo. Conservação de fluxo nessa outra peça aqui, ó. Entra o fluxo no entreferro 3 e 4 e sai no entreferro 2. Certo? Então vamos fazer aqui embaixo, ó. Essa peça aqui, ó. Né? Então, esse aqui é a conservação de fluxo 2. Note, ó, o fluxo que está entrando aqui, ó, fluxo 3 está entrando aqui, fluxo 4 entrando, tá vendo? Somatório dos fluxos que entram, 3 mais o 4. Somatório dos fluxos que saem, só o 2. Certo? Então, o fluxo 3 mais o 4 igual ao 2.
Então agora nós temos aqui a conservação de fluxo 2. Né? Fluxo que entra aqui, ó, fluxo 3 mais o fluxo 4 estão entrando. E o fluxo que sai é o fluxo 2. Então, a vantagem de fazer caminhos de integração, linhas de fluxo, facilita na hora da gente olhar para o desenho e fazer as conservações de fluxo. Se eu fizesse o caminho L1 aqui entre o entreferro 3 e 4, eu não ia poder usar esse desenho para fazer a conservação de fluxo, porque o caminho L1, se eu fizesse entre entreferros 3 e 4, não seria uma linha de fluxo. Né? Então, para fazer a conservação de fluxo, eu tenho que olhar sempre para esse desenho aqui de baixo, onde eu desenhei as linhas de fluxo. Eu vejo claramente onde os fluxos entram e onde o fluxo sai. Né? Se eu fizer um caminho aqui que não seja uma linha de fluxo, eu tenho que saber certinho onde os H estão entrando e saindo para saber a direção dos fluxos, senão eu vou escrever a equação errada. Tá, pessoal? Note o seguinte, nesse problema aqui, se eu mudar a posição da fonte, colocar a fonte, por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui do lado, ou aqui embaixo, tá? Muda totalmente as equações, né? Principalmente as equações de conservação de fluxo, certo? E aqui o fluxo está saindo num lugar e se dividindo. Se eu colocar num desses entreferros aqui, a fonte vai sair desse entreferro e daqui ele vai se dividir depois, né? Então é sempre importante no começo vocês fazerem esse desenho aqui para ver por onde que o fluxo passa, né? E fazer as leis de Ampère semelhante às linhas de fluxo, para não errarem depois a conservação de fluxo, certo? O mais comum o pessoal errar a conservação de fluxo aqui. Outra coisa é ficar decorando aqui, lei de Ampère. Não pode decorar, pessoal. Tem que desenhar os caminhos, tá? Depois que desenhar os caminhos, faz a lei de Ampère e na hora de fazer a conservação de fluxo, façam como eu fiz aqui, ó, desenhe certinho as linhas de fluxo, tá? Desenhe as peças onde a gente vai ter conservação de fluxo. Note que não precisa fazer nessa peça de cima, porque se eu já fiz nessas duas de baixo, se eu igualar as duas equações, vocês podem tentar fazer isso em casa depois, que o fluxo 2 aparece nas duas, né? Vai aparecer que o fluxo 3 mais o fluxo 4 é igual a 1 mais o 1. Já está escrito nessas duas aqui. Então essa aqui não precisa. Então a gente não pode gerar mais equações do que necessário. E aqui eu sei que são 4, porque ele está dizendo que tem o interferro 1, 2, 3 e 4. E eu fiz duas leis de Ampère, não tem como gerar outra. Se eu fizer o caminho L1, L2 e fazer outro aqui entre o 3 e o 4, chamar de L3, vai dar um sistema sem solução, porque eu gerei 3 equações e uma delas é linearmente dependente da outra. Não precisa, né? Não tem sentido. É como fazer uma malha no circuito por elementos que eu já passei. Então está errado. A gente só passa as leis de Ampère onde nos entreferros que ainda não se passou, né? Por eles, os caminhos, né? Certo? A não ser nesse caso aqui, porque ele está considerando que é igual, né? Que é a mesma incógnita, como a gente já falou, né? No caso desse entreferro aqui. Agora vamos desenvolver esse fluxo 3 mais fluxo 4 igual a fluxo 2. Quanto é que é o fluxo 3, pessoal? Eu tenho que ver qual é a caneta que eu estou aqui, tá certo. Fluxo 3, μ0, H3, S sobre 2, mais o fluxo 4. Desculpa, S sobre 2 não. Ó, o fluxo 3 é nessa área aqui, pessoal, né? Nessa área aqui, ó. A área é S, a área do entreferro 3, ó. Então é BM0H3 vezes a área que é S. S mais outro fluxo que está entrando, fluxo 4. Então, μ0H4 aqui é a metade da área. Estão vendo que é mais estreitinho entre ferro? Ó? Então aqui é S sobre 2. Igual ao fluxo 2. Né? Então entra o 3 e o 4 e se junta aqui e sai o fluxo 2, como a gente já viu aqui embaixo, né? Entra o 3 e o 4 e sai o 2. Então quanto é que é o fluxo 2? Daqui ó, o 2, ó. A área é S, então μ0 H2S.
Agora, novamente, a gente pode cortar. S aqui, ó, coloca em evidência aqui desse lado, corta com o outro lado lá. Mi0 é igual em todos eles, que é tudo, né, entre ferro. Está resolvido. Então, quanto é que vai dar aqui? Opa, aqui eu dei um ESC a mais, ele tirou o corte que eu fiz aqui no Mi0, né? E agora, beleza. Como é que a gente vai ficar aqui agora? H3 mais 1/2 de H4 igual a H2. Essa aqui é a equação 4. Então agora nós temos 4 equações, pessoal. Ó. Das conservações de fluxo, há uma relação entre os H's também, tá vendo? Só que não aparece NI, claro, o NI não tem na conservação de fluxo, só tem uma relação entre os H's, né? Mas a gente tem que partir da expressão do fluxo. Aqui uma outra relação entre os H's, ó, né? A equação 3. Agora aqui sim, foi uma lei de Ampere, então aparece o NI, a não ser que não tivesse corrente, mas a gente fez uma lei de Ampere igual, né? No mesmo caminho de uma linha de fluxo, então apareceu o NI lá do lado. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 equações. Então quantas equações precisam? 4. Né? 2 lei de Ampere e 2 conservação de fluxo. Agora, pessoal, é só substituir uma na outra para a gente achar a solução. Certo? Então agora é só trabalho braçal. Na prova, pessoal, várias questões, eu vou pedir só para vocês escreverem as equações. Então vocês têm que dizer quantas equações precisa, tá? E escrever as equações. Aqui a gente já montou as equações, certo? São 4 equações, então, que precisa para resolver o problema, né? 4 equações. Né? Porque tem 4 entre ferro. 1, 2, 3, 4. Esse aqui a gente já viu que não considera uma incógnita porque é igual, eu já expliquei, né? Então agora, pessoal, é só trabalho braçal para a gente conseguir resolver. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que eu não posso fazer esse caminho 3. Se eu colocar esse caminho 3 aqui junto, vai estar errado o meu problema, porque eu vou estar colocando 5 equações, não precisa de 5, precisa só de 4. Certo? Mas agora que eu já tenho as equações, eu posso manipular elas. Se eu fizer a equação 1 menos a equação 2, eu vou obter que o H3 é igual ao H4. Do mesmo jeito que se eu fizesse um caminho aqui perigoso, vamos dizer assim, porque eu posso esquecer do menos, né, onde não tem corrente, né, e para mostrar que o H3 é igual ao H4, em vez de fazer o caminho L1, ou em vez de fazer o caminho L2. Né, poderia ter feito esse caminho por aqui. Mas é mais fácil agora, depois que eu escrevi as equações, eu simplesmente manipulá-las, fazer o L1 menos o L2. Olha só o que vai dar. Ó. Equação 1 menos equação 2. Tá? H1 menos H1 dá 0. NI menos NI dá 0. H2 menos H2 dá 0. Né? Então vai ficar H4E menos H3E. Igual a 0. Note, pessoal. Daqui eu tiro que H4 igual a H3. Passo para o outro lado, corto E. Né? Não, até por isso que eu não posso escrever essa equação aqui, ó, fazer essa lei de Ampere e dizer que isso aqui é uma terceira equação e dizer que tem 5 equações. Por quê? Porque se eu manipular, somar, diminuir uma da outra, que é L1 e L2, eu obtenho ela. Ela é uma combinação linear. Claro, porque eu já passei por todos os entreferros. Se eu passar de novo, eu vou obter uma equação que é uma combinação linear das outras, como em circuitos elétricos. A mesma coisa. Tá? Bom, agora eu tenho aqui embaixo uma outra expressão, estão vendo? Ó, H3 e H4, estão vendo? Eu posso substituir então essa expressão que eu encontrei agora na equação 4. Tá? Vou substituir na equação 4. Vou tentar substituindo um no outro para chegar depois substituir lá em L1 ou em L2 e achar o valor de um dos H's, tá? Então, eu vou substituir aqui o H3 e o H4.
substituir H3 igual a H4 na equação 4, certo? Então, como é que vai ficar lá? Ó? Vai ficar H3 e H4, mas o H3 é igual a H4. Então, vai ficar assim, ó. H3 igual a H4, então fica H4 mais 1 meio de H4 igual a H2. Ou seja, 3 meios de H4 igual a H2. Certo? E na verdade o H2 é igual também a 3 meios de H3, porque o H3 é igual a H4. A gente acabou de ver aqui, ó. Agora é só manusear, né, pessoal? Isso aqui também vai ser igual a 3 meios de H3. Certo? Bom, eu posso fazer o seguinte, pessoal. A equação 3, eu posso jogar a equação 3 na equação 1, por exemplo, onde tem H2. A equação 4, a gente obteve aqui uma relação, deixa eu ver como é que a gente faz aqui agora. Eu obtive uma relação entre o H2 e o H3, tá, beleza. Então, na verdade, seria mais fácil achar o H2 primeiro, porque, deixa eu ver aqui, ó. Estou pensando aqui, se eu colocar H4 lá em cima, igual a H3, tá. O H4 é igual a 2/3 de H2. Tá. E o H2 é 2/3 de H1. Bom, vamos fazer isso então. Acho que vai funcionar. Vou lá na equação 1, pessoal. Na equação 1, eu vou deixar em função de H1, pronto. Eu deixo lá H1E mais H4E. Quanto é que vale H4E? O H4, eu tenho aqui em função, ó, do H3. O H4 é igual a H3, eu tenho em função do H2, né? E o H2 eu tenho lá, ó, na equação 3, eu tenho 2/3 de H1. Tem várias maneiras de fazer, né, pessoal? Então, o H2, ó, o H2 é 2/3 de H1. Lá na equação 1, o que eu estou querendo fazer é assim, na equação 1 tem que H4, eu quero escrever o H4 em função do H1. E aqui eu tenho que o H2, então H2 é 2/3 de H1, e eu tenho também que o H2 é igual a, dessa relação que a gente tirou aqui agora, eu tenho que H2 é 3 meios de H4. Né? Então, o H2 é 2/3 de H1, tá certo? E o H2 também é 3 meios de H4. Né? Então, eu posso escrever assim, ó, H4 igual 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. O H4 é 4/9 de H1. Né? Essa expressão aqui eu acabei de tirar, e essa outra aqui, H2 igual a 2/3 de H1, a gente tirou da expressão 3, né? Essa daqui é a expressão 3. Né? E agora eu posso substituir tudo na expressão 1. A expressão 1 está lá, ó, H1E mais H4E. Né? Vou dar um zoom um pouco maior aqui. H1E mais H4E. Quanto é que vale o H4? Vale 4/9 de H1. E depois mais H2E. Quanto é que é o H2E? 2/3 de H1. Mais 2/3 de H1E. Então, H1E mais H4E mais H2E. É isso, né? Ó, H1E mais H4E mais H2E igual a NI. Certo? Então, agora, somando isso aqui tudo, se eu multiplicar aqui, ó,
9 nonos vai dar 9 mais 4 mais 6, 19, né? Não é isso que eu queria fazer. Era só apagar isso aqui. Então vai dar assim, ó. 19. Opa. Deu. Então vai dar 19 nonos de H1 e igual a NI. H1 igual a 9 sobre 19 NI sobre E. Certo? Eu tenho aqui a resposta, eu coloquei lá no Cigar, inclusive, para vocês. Exercício 4.28. Tá aqui, né, pessoal? H1, 9 sobre 19, NI sobre E. Certo? Bom, agora que a gente achou o H1, né? Agora que a gente achou o H1, basta a gente substituir nas outras expressões e achar os outros valores, né, pessoal? H2 igual a 2/3 de H1. Né? Então vai ser 2 vezes 9 NI sobre E, né? Então aqui vai dar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. 6 sobre 19 NI sobre E, o H2, né? Vamos ver se é isso mesmo que dá na resposta. 6 sobre 19, tá certo aqui, ó. É isso aí, né? E depois o H3, que é igual a H4, né, pessoal? O H3 que é igual a H4, a gente obteve a expressão aqui, né? O H3 igual a H4 e igual a 2, eu posso escrever assim, né? O H4 igual a 2/3 de H2, né? H4 que é igual a H3, né? É H2 vezes 2 dividido por 3, né? Isso aqui vai dar igual 2/3 de 6 sobre 19 NI sobre E. Vai dar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2. Então vai dar 4 sobre 19 NI sobre E. Certo? Vendo a resposta aqui, 4 sobre 19 NI sobre E, H3 igual a H4, né? Que é igual a H4, claro, né? Com isso está calculado, seria o item B, né? A gente calculou, faltaria agora a gente calcular o fluxo da bobina, certo, pessoal? Pessoal, agora ele pergunta qual o fluxo
produzido pela bobina. Note que nesse desenho aqui, ó, quando a gente desenhou as linhas de fluxo e o fluxo produzido pela bobina, ele se divide em dois, no 3 e no 4, depois ele se junta de novo no 2. Note que o fluxo que sai da bobina é a soma do 3 e do 4, né? Que é igual ao 2, né? Que é igual ao fluxo 1 mais o fluxo 2 aqui, né? Então, na verdade, se eu imaginar também, eu posso fazer o seguinte também aqui, ó. Eu posso imaginar um volume aqui, ó, por fora de tudo, né? Uma superfície S que envolve volume. Qual o fluxo que entra? O fluxo da bobina. Qual o fluxo que sai? O fluxo 2. Portanto, o fluxo da bobina é igual ao fluxo 2, né? Então, quanto é que vale o fluxo 2? B2, M0H2, vezes a área 2. A área 2 é S aqui, ó. Tá vendo? Então, vai dar M0, H2, vezes S, né? E fechou. Vamos dar uma olhadinha lá nas respostas. Fluxo da bobina, 6 sobre 19, M0 NIS sobre E. 6 sobre 19. Fechou, né? Então é isso, pessoal. Obrigado.